Hoje eu estou aqui para falar dele, do clássico, da maior invenção brasileira nos últimos tempos, o brigadeiro. Se você quer saber como surgiu o brigadeiro, né, e a história dele, fica por aí, depois da vinheta eu vou te explicar. Oiê, tudo bem, gente? Tudo bom? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Profeila aqui do Central Pindorama e hoje eu tô aqui para falar para vocês da história do clássico brigadeiro do Brasil, né? Do doce da gente que é mais conhecido em todo o mundo. E antes da gente começar, já deixa aqui o seu like nesse vídeo para propagar aí o Central Pin pro mundo, beleza? Então vamos lá, olha só, aqui eu tenho primeiramente para mostrar para vocês o clássico brigadeiro, né? O qual nós vamos falar hoje a história e depois a gente vai ver esse aqui que é uma variação do brigadeiro que a gente tem hoje aqui no Brasil, que a gente chama brigadeiro de leite ninho. Mas esse aqui eu vou falar depois, tá bom? Vamos nos concentrar nesse aqui, vamos lá. O brigadeiro, gente, foi inventado depois da Segunda Guerra Mundial, ali no período de 1939 a 1945. E por que é que a gente tem, né, aí a invenção do brigadeiro? Porque naquela época, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou muito difícil de se conseguir para as sobremesas, né, e tal, o leite fresco e o açúcar. Então, como ficou muito difícil de conseguir, foi inventado nesse período, inclusive, né, foi lançado, na verdade, no Brasil nesse período, por uma empresa muito conhecida, né, hoje aqui no Brasil, que é a Nestlé, o leite condensado e o chocolate em pó. Então, mesmo sem o leite fresco, o açúcar, né, as castanhas, as mulheres descobriram que a mistura do leite condensado mais o chocolate em pó resultava ali num docinho bem bom para comer depois do almoço e servir como sobremesa. Nesse período também, né, tanto lá na Europa quanto nos Estados Unidos, as mulheres elas começaram a ter o direito ao voto. Então, nesta época aqui no Brasil, né, ali as mulheres conseguiram o voto em 1932. Nesta época, as mulheres elas participavam das campanhas políticas que aconteciam aqui no Brasil. E por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque houve aqui no Brasil uma campanha política do que seria o presidente do Brasil, chamado Brigadeiro Eduardo Gomes. E foi nas campanhas de arrecadação de fundos, né, e para difundir aí o nome do Brigadeiro Eduardo Gomes, que as mulheres que já estavam inseridas também, querendo ou não, nesse meio político, começaram a fazer o doce brigadeiro em homenagem ao que seria, o que viria a ser o presidente do Brasil e vender nessas campanhas políticas destinadas a ele. Então, o pessoal se reunia naquela época, né, na campanha ali, todo mundo para difundir o nome do Eduardo Gomes e, em compensação, em vez dos santinhos, eu não sei se vocês sabem o que é santinhos, tá? Mas aqui, quando a gente vai votar em qualquer eleição, a gente recebe os santinhos, que é um papel, né, com a foto do candidato e o número de votação. Então, naquela época, em vez das mulheres distribuírem os santinhos do Brigadeiro Eduardo Gomes, elas distribuíam brigadeiros. E o pessoal começou a gostar, foi uma febre, né? Porque o brigadeiro fez um sucesso. E o doce, esse doce, tem esse nome, né? Fazendo referência aí ao que viria a ser o presidente do Brasil, o Brigadeiro Eduardo Gomes. E dizem os historiadores que a campanha era o seguinte, hein? O Brigadeiro Eduardo Gomes, ele não era casado, ele era solteiro. E os historiadores dizem que na época, o slogan da votação do Eduardo Gomes era o seguinte: vote no brigadeiro, que é bonito e é solteiro. Fazendo referência também ao doce, né?
Então, gente, é isso, assim, a história é essa e, infelizmente ou felizmente, eu não sei, o Brigadeiro Eduardo Gomes, ele não ganhou a presidência do Brasil e ele perdeu a presidência para o Eurico Gaspar Dutra, que venceu aí. Mas mesmo assim, a história ficou conhecida, o brigadeiro ficou conhecido e nós temos aqui até hoje, né, o doce principal do Brasil, que está em todas as reuniões familiares, está nos aniversários brasileiros, né? Quando a gente sai para uma cafeteria, a gente geralmente pede um bolo ou pede um brigadeiro. Então é um doce aí que fez o maior sucesso e até hoje a gente consome, né? É um clássico do Brasil. Naquela época, o brigadeiro ele não tinha um formato redondo. Esse formato redondo ele veio depois. Naquela época eram servidos fatias, né, do que seria o brigadeiro, como um bolo, uma espécie de bolo. E o granulado, que é essa parte que envolve o brigadeiro, veio depois também. Você tá gostando da história do brigadeiro? A gente vai conhecer ele mais de perto daqui a pouco. Se você tá gostando, deixa seu like aqui, tá? Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal para estar por dentro de tudo que a gente coloca aqui no Central Pin, tá bom? E ativa as notificações, para que assim que sair um vídeo novo você já seja aí lembrado, certo? E eu quero saber, no seu país, tem alguma coisa parecida aqui com o brigadeiro brasileiro? Você já provou o brigadeiro brasileiro alguma vez? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e vou responder todo mundo. Então agora vamos conhecer aqui, né, o brigadeiro mais de perto e a sua variação, o brigadeiro de leite ninho. Então, gente, olha só, aqui eu tenho os dois clássicos tipos de brigadeiro que hoje, né, estão mais comuns aí, é muito comum aqui no Brasil. Eu tenho um clássico aqui, como eu já falei pra vocês, que é o brigadeiro preto, né, o brigadeiro de chocolate. Aqui, ó, ele tem esse formato redondo, que eu já disse pra vocês, né? E dentro a gente vai ver quando eu partir daqui a pouco, tá bom? Esse brigadeiro é um brigadeiro que a gente faz com chocolate em pó e leite condensado. Leva um pouquinho de manteiga e a gente mantém no fogo ali por uns 10 a 15 minutos. Ele tem que estar soltando da panela para dar esse ponto que é muito fofinho, né? Desse brigadeiro tradicional aqui, tá bom? Então já eu vou partir para vocês verem. Esse outro aqui é o brigadeiro de leite ninho, tá? E a gente já tem aqui um brigadeiro que é branco, certo? E ele tem a massa de leite ninho, o leite condensado e, em vez do granulado que a gente tem aqui, que é essa partezinha aqui de fora, a gente tem aqui um polvilhado nesse brigadeiro com o leite ninho, tá bom? Gente, olha só, fui lá na cozinha pegar o leite ninho pra vocês verem, tá? Isso aqui não é uma propaganda de leite ninho, certo? Mas eu peguei porque é muito gostoso e está nas principais receitas de bolos e doces que a gente tem aqui no Brasil. Então, esse leite ninho aqui é o que a gente coloca nesse brigadeiro aqui, tá? A gente faz a massa, como eu falei pra vocês, e a gente coloca ao redor do brigadeiro o leite ninho. E coincidência ou não, olha só que eu falei pra vocês no vídeo, aqui a gente tem a Nestlé, né? A empresa lá que lançou o leite condensado e o chocolate em pó depois da Segunda Guerra Mundial. Agora tô aqui pra abrir o brigadeiro junto com vocês. Obviamente que eu vou abrir, mas depois eu vou comer, tá bom? Eu vou abrir aqui pra vocês verem que é uma massinha, gente, ó, muito deliciosa. Olha isso. Uma massinha, né? E essa massinha, esse ponto que a gente tem aqui desse doce, ele é dado no fogo, né? A gente mistura o leite condensado com o chocolate em pó e vai chegar um ponto que essa massa ela vai ficar assim, ó, como eu tô mostrando pra vocês. E depois é só enrolar na manteiga, coloca um pouquinho de manteiga na mão, sai enrolando e depois faz o formato de novo do granulado, certo? Muito bem, agora eu vou mostrar pra vocês e vou abrir aqui o brigadeiro de leite ninho pra vocês verem, tá? Que é da Ah, meu Deus, que delícia!
é da mesma maneira, é a mesma massa, só que com leite ninho, beleza? Então, agora você já sabe a história do tradicional brigadeiro brasileiro. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, comenta e se inscreve no nosso canal. E também, se você não segue a gente lá no Instagram, segue agora, tá bom? @CentralPindorama. Agora, para me despedir de vocês, eu vou aqui, dá licença que eu vou aqui comer o meu brigadeiro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.